Rastros do Medo. História: O Tatuador Macabro. O que vocês estão prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Eu avisei. O surgimento da lenda em uma cidade antiga, envolta em névoa e mistérios sussurrados pelos ventos noturnos, existia um estúdio de tatuagem como nenhum outro. Não era um lugar iluminado por luzes de neon vibrantes, nem adornado com desenhos clichês e modernos. O estúdio de Victor Moreau, conhecido apenas como Moreau entre os poucos que se atreviam a cruzar sua porta, era um santuário sombrio, quase um mausoléu da arte na pele. A fachada era discreta, quase invisível em meio aos prédios desgastados pelo tempo. Uma única lâmpada amarelada pairava sobre uma placa de madeira entalhada com arabescos góticos, onde se lia em letras elegantes e sinistras: Moreau, arte na pele. A janela empoeirada raramente deixava entrever o interior, alimentando ainda mais a aura de mistério que envolvia o lugar. Diziam que Moreau não era um homem comum. Alguns sussurravam que ele havia feito um pacto com entidades das sombras, trocando sua alma por um talento inigualável. Outros acreditavam que ele havia desenterrado segredos ancestrais, aprendendo a arte da tatuagem com mestres esquecidos, talvez até mesmo com demônios entediados. Sua habilidade era inegável. As tatuagens criadas por Moreau eram obras de arte, vivas, detalhes intrincados que pareciam saltar da pele, cores vibrantes que resistiam ao tempo e linhas tão finas que desafiavam a percepção. Mas havia algo mais, algo perturbador em suas criações. As imagens pareciam ter uma vida própria, contando histórias silenciosas, muitas vezes sombrias e inquietantes. Os desenhos de Moreau eram únicos, jamais repetidos. Cada cliente era uma tela em branco para sua visão macabra. Ele passava horas conversando com seus clientes, mergulhando em suas histórias, seus medos mais profundos, seus desejos ocultos. E então, como se lesse suas almas, ele criava um desenho que parecia ser a própria essência de quem eles eram, só que distorcida, sombreada por uma aura de melancolia e presságio. Aqueles que ostentavam as tatuagens de Moreau eram vistos com uma mistura de admiração e temor. Havia quem acreditasse que suas marcas traziam sorte, poder, até mesmo a realização de desejos secretos. Mas também havia aqueles que juravam que as tatuagens carregavam uma maldição, que traziam consigo infortúnio, pesadelos e uma sensação constante de serem observados por algo invisível. Os boatos se espalhavam pela cidade como uma doença silenciosa. Histórias de pessoas que, após serem tatuadas por Moreau, haviam sofrido estranhos acidentes, experimentado visões perturbadoras ou simplesmente desaparecido sem deixar vestígios. Mas, apesar dos sussurros sombrios, a curiosidade e a busca por algo único e extraordinário continuavam a atrair alguns incautos para o estúdio isolado de Moreau. A chegada de Elias. Foi em uma noite chuvosa e fria que Elias encontrou o estúdio de Moreau. Elias era um jovem artista plástico, talentoso, mas atormentado por uma profunda insegurança e uma busca incessante por reconhecimento. Ele havia ouvido falar das lendárias tatuagens de Moreau, da forma como elas pareciam capturar a própria alma de seus portadores, e sentiu uma estranha atração, uma necessidade quase visceral de conhecer o misterioso tatuador. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior ainda mais sombrio e enigmático do que Elias havia imaginado. O ar estava carregado de um cheiro peculiar, uma mistura de tinta antiga, ervas secas e algo mais. Algo sutilmente metálico, quase como sangue seco. A luz fraca de algumas velas tremeluzentes lançava sombras dançantes nas paredes revestidas de prateleiras repletas de livros antigos, frascos de líquidos escuros e objetos bizarros de origens desconhecidas.
No centro do cômodo, sob a luz vacilante de uma lamparina a óleo, estava Murrow. Ele era um homem de aparência envelhecida, mas com olhos incrivelmente vivos e penetrantes, que pareciam perscrutar a própria alma de Elias. Seu rosto era marcado por rugas profundas, como se cada linha contasse uma história sombria. Suas mãos, finas e longas, pareciam ter sido feitas para a arte delicada e precisa da tatuagem. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto os dois homens se observavam. Finalmente, Murrow quebrou o silêncio com uma voz rouca e arrastada. Você veio em busca da minha arte, jovem. Elias, um pouco intimidado pela atmosfera do lugar e pela intensidade do olhar de Murrow, conseguiu apenas assentir com a cabeça. Eu ouvi dizer que suas tatuagens são diferentes. Elias gaguejou, tentando encontrar as palavras certas. Que elas têm algo mais. Um leve sorriso curvou os lábios finos de Murrow. Algo mais, você diz? Sim, jovem. Minhas criações não são meros desenhos na pele. Elas são fragmentos da alma, histórias gravadas em tinta, ecos de um mundo que muitos preferem ignorar. Murrow convidou Elias a se sentar em uma cadeira de couro desgastada. Eles conversaram por horas naquela noite sobre arte, sobre a natureza, da beleza e da feiura, sobre os mistérios da vida e da morte. Murrow parecia ter um conhecimento vasto e sombrio sobre todos os assuntos, e Elias se sentiu estranhamente atraído por sua aura enigmática e por suas palavras carregadas de um fascínio macabro. Ao final da noite, Elias havia tomado uma decisão. Ele queria uma tatuagem de Murrow. Não qualquer tatuagem, mas uma obra que capturasse sua essência como artista, sua busca incessante por inspiração e sua luta contra a própria insegurança. Murrow ouviu atentamente os desejos de Elias, seus olhos brilhando com uma intensidade quase predatória. Eu tenho uma ideia, disse ele finalmente, um tom de excitação sombria em sua voz. Uma imagem que irá ressoar com a sua alma de artista, que irá despertar a sua criatividade e, quem sabe, afastar as sombras da dúvida. A escolha macabra. Nos dias que se seguiram, Elias retornou ao estúdio de Murrow várias vezes. O tatuador parecia mergulhado em um processo criativo intenso, rabiscando em pergaminhos antigos, consultando livros empoeirados e misturando pigmentos de cores estranhas em pequenos frascos de vidro. Murrow não revelou o desenho da tatuagem. Para Elias, apenas garantia que seria algo único, algo que o transformaria. Essa aura de mistério só aumentava a ansiedade e a expectativa de Elias. Ele se sentia como um iniciado prestes a receber um segredo ancestral, uma marca que o conectaria a algo profundo e desconhecido. Finalmente, a noite da tatuagem chegou. O estúdio estava ainda mais escuro e silencioso do que de costume. Apenas a luz bruxuleante de uma única vela iluminava o rosto concentrado de Murrow enquanto ele preparava seus instrumentos. Agulhas finas brilhavam à luz da vela, dispostas em uma bandeja de prata enegrecida. Frascos de tinta escura pareciam conter a própria essência da noite. Murrow pediu que Elias se deitasse em uma mesa de madeira maciça, fria ao toque. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo crepitar da vela e pela respiração lenta e compassada de Murrow. Confie em mim, jovem Elias, sussurrou Murrow, seus olhos fixos nos de Elias. Esta marca será mais do que uma tatuagem. Será um portal, uma chave para um mundo de inspiração e poder. Com uma precisão quase cirúrgica, Murrow começou a trabalhar. A agulha zumbia suavemente enquanto perfurava a pele de Elias, traçando linhas finas e intrincadas. A dor era suportável, quase hipnótica, enquanto Elias observava o desenho começar a tomar forma sob os dedos habilidosos de Murrow. À medida que as horas passavam, o desenho se revelava lentamente.
era uma criatura fantástica, uma quimera, sombria com asas de morcego, garras afiadas e um rosto que parecia mesclar a beleza angelical com a ferocidade demoníaca. Seus olhos, ainda inacabados, pareciam fitar Elias com uma intensidade perturbadora. Elias sentia uma estranha mistura de fascínio e apreensão ao contemplar a criatura que estava sendo gravada em sua pele. Havia algo de belo e de terrível naquele ser, algo que ecoava seus próprios conflitos internos, sua ambição e seus medos. Quando a tatuagem foi finalmente concluída, após horas de trabalho meticuloso, Elias se levantou e se olhou no espelho antigo que adornava uma das paredes do estúdio. A criatura alada parecia ganhar vida em sua pele, suas linhas pulsando sutilmente, suas sombras se movendo com a luz da vela. Magnífico. Elias conseguiu murmurar, sem conseguir desviar os olhos da imagem hipnotizante. Munro sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos sombrios. Agora, jovem Elias, você carrega consigo a marca da sua ambição, que ela o guie e o inspire. Elias deixou o estúdio naquela noite com a sensação de ter passado por uma transformação profunda. Ele sentia uma energia estranha percorrendo seu corpo, uma nova confiança que antes lhe faltava. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra sutil pairava sobre sua mente, uma sensação inquietante de que algo havia mudado dentro dele de uma forma que ele ainda não compreendia completamente. Os primeiros sinais. Nos dias que se seguiram à tatuagem, a vida de Elias começou a mudar de maneiras sutis, mas perturbadoras. Sua criatividade floresceu de forma explosiva. Ideias surgiam em sua mente com uma clareza e intensidade que ele nunca havia experimentado antes. Seus desenhos e pinturas ganharam uma nova dimensão, uma profundidade sombria e fascinante que atraía a atenção de todos que os viam. O reconhecimento que Elias tanto almejava começou a chegar. Críticos de arte elogiavam sua nova fase, galerias se interessavam por seu trabalho e colecionadores disputavam suas obras. Elias sentia que finalmente havia encontrado seu caminho, que a marca de Munro havia realmente desbloqueado seu potencial artístico. No entanto, essa ascensão veio acompanhada de efeitos colaterais inquietantes. Elias começou a ter sonhos vívidos e perturbadores, nos quais a criatura tatuada em seu braço ganhava vida, sussurrando segredos ininteligíveis e mostrando-lhe vislumbres de um mundo sombrio e caótico. Durante o dia, Elias sentia por vezes uma estranha sensação de formigamento na área da tatuagem, como se a criatura estivesse se movendo sob sua pele. Ele também notou que seu humor havia se tornado mais instável, oscilando entre momentos de euforia criativa e acessos de irritabilidade e melancolia inexplicáveis. As pessoas ao seu redor também começaram a notar mudanças em Elias. Seus amigos e familiares comentavam sobre seu olhar mais intenso, quase selvagem, e sobre a aura sombria que parecia emanar dele. Alguns até se sentiam desconfortáveis em sua presença, como se houvesse algo de sinistro pairando ao seu redor. Elias tentava ignorar esses sinais, atribuindo-os ao estresse e à intensidade de seu novo sucesso. Mas, no fundo, uma voz sombria sussurrava em sua mente, lembrando-o da natureza misteriosa de Munro e da promessa sinistra que acompanhava sua arte. Uma noite, Elias se pegou olhando fixamente para a tatuagem em seu braço. À luz da lua, as linhas pareciam mais nítidas, as sombras mais profundas. Por um instante, ele jurou ter visto os olhos da criatura se moverem, fitando-o com uma expressão de astúcia e malícia. Um arrepio percorreu sua espinha e, pela primeira vez, Elias sentiu um medo genuíno em relação à marca que ele tanto havia desejado. Ele tentou entrar em contato com Munro, mas o estúdio parecia sempre fechado.
A placa empoeirada, a janela escura, tudo emanava uma sensação de abandono, como se o misterioso tatuador tivesse simplesmente desaparecido. A ausência de Monroe aumentava ainda mais a ansiedade de Elias. Ele se sentia preso a uma força desconhecida, a uma marca que parecia ter ganhado vida própria e que agora influenciava sua mente e seu corpo de maneiras cada vez mais perturbadoras. A manifestação. Com o passar do tempo, os efeitos da tatuagem se tornaram mais intensos e inegáveis. Os sonhos de Elias se tornaram mais vívidos e aterrorizantes, povoados por figuras sombrias e paisagens infernais. A criatura em seu braço parecia se comunicar com ele em um nível subconsciente, implantando pensamentos obscuros e desejos reprimidos em sua mente. Elias começou a ter impulsos estranhos, uma vontade incontrolável de criar arte cada vez mais sombria e perturbadora. Seus trabalhos se tornaram repletos de imagens de violência, sofrimento e morte, chocando e fascinando o público ao mesmo tempo. Sua arte o havia tornado famoso, mas também o isolava cada vez mais do mundo real. A sensação de formigamento na tatuagem se tornou mais constante e intensa, chegando a ser dolorosa. Elias sentia como se algo estivesse crescendo sob sua pele, como se a criatura estivesse tentando se libertar. Em momentos de extremo estresse ou raiva, ele podia jurar ouvir um sussurro fraco emanando da tatuagem, uma voz gutural e antiga que parecia chamar seu nome. O comportamento de Elias se tornou cada vez mais errático. Ele se isolava em seu ateliê, trabalhando obsessivamente em suas criações macabras, negligenciando sua saúde e seus relacionamentos. Sua paranoia aumentava a cada dia e ele tinha a sensação constante de estar sendo observado, julgado por olhares invisíveis. Uma noite, enquanto trabalhava em uma tela particularmente sombria, Elias sentiu uma dor lancinante em seu braço. Ele gritou e cambaleou para trás, observando horrorizado, enquanto a pele ao redor da tatuagem se inchava e se retorcia. As linhas da criatura pareciam se mover sob sua pele, seus contornos se tornando mais definidos, quase tridimensionais. De repente, Elias viu um dos olhos da criatura se abrir. Não era uma ilusão, não era um truque de luz. Um olho negro e brilhante o fitava com uma inteligência fria e predatória, emanando uma maldade pura e ancestral. O pânico tomou conta de Elias. Ele tentou cobrir a tatuagem, arranhar a pele, mas nada adiantava. A criatura estava viva, aprisionada em sua carne, mas buscando uma forma de se libertar. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. Ele ficou sentado em sua cama, observando a tatuagem com horror e fascínio. Ele podia sentir a presença da criatura em seu corpo, sua mente invadida por pensamentos que não eram seus, por desejos que o repugnavam. Ele percebeu, com um terror avassalador, que a marca de Monroe não era apenas uma obra de arte, mas sim um portal para algo sinistro, algo que estava lentamente tomando posse de sua alma. A busca pela verdade. Desesperado, Elias começou a pesquisar sobre a lenda de Monroe e sobre a história do estúdio de tatuagem. Ele vasculhou arquivos antigos, bibliotecas empoeiradas e a internet, em busca de qualquer informação que pudesse lhe dar uma pista sobre a natureza da marca que ele carregava e sobre o paradeiro do misterioso tatuador. As informações que Elias encontrou eram fragmentadas e obscuras, envoltas em boatos e superstições. Alguns relatos mencionavam Monroe como um mestre da alquimia e da magia negra, capaz de infundir vida em suas criações. Outros o descreviam como um servo de entidades demoníacas, utilizando a arte da tatuagem como um meio de aprisionar almas e trazer o caos ao mundo. Havia histórias de outros que haviam sido tatuados por Monroe ao longo dos anos, cada uma mais perturbadora que a outra. Alguns haviam
a verdadeira natureza da marca que ele carregava. Ele não era apenas um artista talentoso, mas sim um hospedeiro, um receptáculo para uma entidade maligna que havia sido despertada pela mão macabra de Murrow. A luta pela alma, com a terrível verdade revelada. Elias sabia que precisava lutar para salvar sua alma. Ele estava preso a um pacto sombrio, marcado por uma criatura que buscava emergir de sua pele e tomar controle de sua vida. Inspirado pelas anotações do aprendiz, Elias começou a buscar formas de quebrar a maldição, de se libertar da influência nefasta da tatuagem. Ele estudou rituais de purificação, símbolos de proteção e textos sagrados em busca de uma arma contra a escuridão que o consumia. A luta não era apenas física, mas também mental e espiritual. A criatura em seu braço tentava constantemente influenciar seus pensamentos, sussurrando promessas de poder e prazer em troca de sua rendição. Elias precisava resistir a essas tentações, manter sua mente focada em sua busca pela libertação. Os dias se tornaram uma tortura para Elias. Ele estava constantemente exausto, atormentado por pesadelos e assombrado pela presença da criatura em seu corpo. Sua sanidade estava à beira do colapso, mas ele se agarrava desesperadamente à esperança de encontrar uma solução. Em sua pesquisa, Elias descobriu um antigo ritual de banimento, um procedimento perigoso e complexo que, segundo os textos, poderia expulsar entidades malignas do corpo de um hospedeiro. O ritual exigia uma combinação de ervas raras, cânticos ancestrais e um ato de sacrifício pessoal. Sabendo que não tinha outra escolha, Elias decidiu seguir em frente com o ritual. Ele reuniu os ingredientes necessários, preparou o local e, em uma noite de lua cheia, começou a recitar as palavras arcaicas que havia encontrado nos grimórios antigos. À medida que o ritual avançava, a tatuagem em seu braço começou a brilhar intensamente, emitindo um calor insuportável. A criatura se agitava sob sua pele, gritando em sua mente com fúria e desespero. Elias sentia seu corpo sendo rasgado por dentro, sua alma lutando contra a influência maligna que a prendia. O clímax do ritual exigia um ato de coragem extrema. Elias precisava confrontar a criatura em um plano espiritual, mergulhar nas profundezas de sua própria mente e lutar pela sua liberdade. Em um momento de transe, Elias se viu em um mundo sombrio e distorcido, um reflexo de sua própria alma, atormentada. Diante dele, a criatura tatuada havia se materializado em sua forma completa. Uma visão aterradora de asas escuras, garras afiadas e olhos flamejantes. Uma batalha épica se travou naquele plano astral. Elias, munido de sua força de vontade e de sua fé, lutou contra a criatura com todas as suas forças. Foi uma luta desesperada, na qual sua própria sanidade e sua própria alma estavam em jogo. Finalmente, após um confronto exaustivo, Elias conseguiu subjugar a criatura, aprisionando-a novamente nas profundezas de sua mente. Com um último esforço, ele completou o ritual de banimento, sentindo uma onda de energia percorrer seu corpo enquanto a influência maligna era expulsa. Elias caiu no chão, exausto, mas livre. A tatuagem em seu braço havia perdido seu brilho. Sinistro, suas linhas agora pareciam inertes, como um desenho comum na pele. Ele havia sobrevivido ao encontro com o tatuador macabro e a sua criação nefasta. A história de Elias nos lembra que nem toda a arte é benigna e que a busca pela beleza e pelo reconhecimento pode nos levar a caminhos perigosos, a pactos que jamais deveríamos fazer. A marca do tatuador macabro pode ter desaparecido da pele de Elias, mas as cicatrizes em sua alma permanecerão para sempre, um lembrete constante do horror que ele enfrentou e do preço de sua ambição.
Se você gostou desta história e quer se aventurar por mais narrativas sombrias e aterrorizantes, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal Rastros do Medo. Sua inscrição é o combustível que nos impulsiona a trazer cada vez mais pesadelos para a sua tela. E não se esqueça, temos mais um vídeo assustador esperando por você aqui no canal. Clique no card que está aparecendo agora mesmo e prepare-se para mais uma dose de calafrios e arrepios. A verdadeira natureza da marca que ele carregava. Ele não era apenas um artista talentoso, mas sim um hospedeiro, um receptáculo para uma entidade maligna que havia sido despertada pela mão macabra de Murrow. A luta pela alma, com a terrível. Verdade revelada, Elias sabia que precisava lutar para salvar sua alma. Ele estava preso a um pacto sombrio, marcado por uma criatura que buscava emergir de sua pele e tomar controle de sua vida. Inspirado pelas anotações do aprendiz, Elias começou a buscar formas de quebrar a maldição, de se libertar da influência nefasta da tatuagem. Ele estudou rituais de purificação, símbolos de proteção e textos sagrados em busca de uma arma contra a escuridão que o consumia. A luta não era apenas física, mas também mental e espiritual. A criatura em seu braço tentava constantemente influenciar seus pensamentos, sussurrando promessas de poder e prazer em troca de sua rendição. Elias precisava resistir a essas tentações, manter sua mente focada em sua busca pela libertação. Os dias se tornaram uma tortura para Elias. Ele estava constantemente exausto, atormentado por pesadelos e assombrado pela presença da criatura em seu corpo. Sua sanidade estava à beira do colapso, mas ele se agarrava desesperadamente à esperança de encontrar uma solução. Em sua pesquisa, Elias descobriu um antigo ritual de banimento, um procedimento perigoso e complexo que, segundo os textos, poderia expulsar entidades malignas do corpo de um hospedeiro. O ritual exigia uma combinação de ervas raras, cânticos ancestrais e um ato de sacrifício pessoal. Sabendo que não tinha outra escolha, Elias decidiu seguir em frente com o ritual. Ele reuniu os ingredientes necessários, preparou o local e, em uma noite de lua cheia, começou a recitar as palavras arcaicas que havia encontrado nos grimórios antigos. À medida que o ritual avançava, a tatuagem em seu braço começou a brilhar intensamente, emitindo um calor insuportável. A criatura se agitava sob sua pele, gritando em sua mente com fúria e desespero. Elias sentia seu corpo sendo rasgado por dentro, sua alma lutando contra a influência maligna que aprendia. O clímax do ritual exigia um ato de coragem extrema. Elias precisava confrontar a criatura em um plano espiritual, mergulhar nas profundezas de sua própria mente e lutar pela sua liberdade. Em um momento de transe, Elias se viu em um mundo sombrio e distorcido, um reflexo de sua própria alma, atormentada. Diante dele, a criatura tatuada havia se materializado em sua forma completa. Uma visão aterradora de asas escuras, garras afiadas e olhos flamejantes. Uma batalha épica se travou naquele plano astral. Elias, munido de sua força de vontade e de sua fé, lutou contra a criatura com todas as suas forças. Foi uma luta desesperada, na qual sua própria sanidade e sua própria alma estavam em jogo. Finalmente, após um confronto exaustivo, Elias conseguiu subjugar a criatura, aprisionando-a novamente nas profundezas de sua mente.
Com um último esforço, ele completou o ritual de banimento, sentindo uma onda de energia percorrer seu corpo enquanto a influência maligna era expulsa. Elias caiu no chão, exausto, mas livre. A tatuagem em seu braço havia perdido seu brilho. Sinistro, suas linhas agora pareciam inertes, como um desenho comum na pele. Ele havia sobrevivido ao encontro com o tatuador macabro e a sua criação nefasta. A história de Elias nos lembra que nem toda a arte é benigna e que a busca pela beleza e pelo reconhecimento pode nos levar a caminhos perigosos, a pactos que jamais deveríamos fazer. A marca do tatuador macabro pode ter desaparecido da pele de Elias, mas as cicatrizes em sua alma permanecerão para sempre, um lembrete constante do horror que ele enfrentou e do preço de sua ambição. Se você gostou desta história e quer se aventurar por mais narrativas sombrias e aterrorizantes, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal Rastros do Medo. Sua inscrição é o combustível que nos impulsiona a trazer cada vez mais pesadelos para a sua tela. E não se esqueça, temos mais um vídeo assustador esperando por você aqui no canal. Clique no card que está aparecendo agora mesmo e prepare-se para mais uma dose de calafrios e arrepios.